Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo da classe Adultos, revista da CPAD, para o quarto trimestre de 2020, onde nós estamos falando a respeito da soberania divina e a fragilidade humana, estudos a respeito da vida do grande patriarca Jó. Vamos fazer uma oração e após esta oração nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Aperta o cinto, feche os seus olhos e venha comigo nesta maravilhosa reflexão. Senhor, a Ti clamamos agora pela pessoa bendita do Teu Espírito e suplicamos que visite-nos neste momento, ó Deus, e traga iluminação à nossa mente e boa compreensão da Tua santa e bendita palavra, que nós te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de falar com você que tem acessado o nosso conteúdo, você que tem visto os nossos vídeos e ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso agora, por gentileza, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, assim o YouTube entende que você tem interesse no nosso conteúdo e vai notificá-lo todas as vezes que aqui fizermos o upload de um novo conteúdo. Também deixe aquele comentário com seu feedback a respeito do nosso trabalho, também deixe aquele like abençoado que muito nos motiva e nós iremos assim continuar servindo o reino de Deus através deste conteúdo aqui publicado. Eu gostaria então de dar a você liberdade para compartilhar o link deste canal, o link desta classe no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Nos ajude a disseminar esta semente boa, esta semente do bem e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então às leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Eu quero aqui deixar o card. Basta você acessar aqui o card e você já terá todas as lições aqui anteriormente publicadas. Esta é a quinta reflexão e ali no card todas as lições anteriores bem agrupadas, ajustadas, é apenas dar o play e ser edificado por esta tão rica palavra. Vamos fazer então as leituras? E o nosso texto áureo desta reflexão se encontra no livro de Jó. E a temática para este quarto trimestre de 2020 é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E esta lição específica tem como tema o lamento de Jó. E o texto áureo diz: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. A nossa verdade prática diz que o sofrimento pode nos levar à situação extrema de angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. E a nossa leitura bíblica, ela está no livro de Jó, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o versículo 26. É uma leitura extremamente extensa e eu gostaria de pedir que você dê um pause aí agora no vídeo, abra sua Bíblia então no livro de Jó capítulo 3 e faça esta leitura antes de continuar a ver o conteúdo que será apresentado agora. Então estas são as nossas leituras relacionadas para o nosso assunto de hoje, deste momento, de agora. Eu estou certo de que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu quero aqui de antemão agradecer a todos os inscritos deste canal, tem nos motivado muito a continuar produzindo conteúdos aqui a respeito da Escola Bíblica Dominical e eu tenho apresentado a sua vida a Deus todos os dias e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Nas lições anteriores nós falamos e já fizemos uma introdução a respeito da vida deste patriarca chamado Jó e nós já falamos a respeito da sua vida, do momento em que grandes tragédias irão acometê-lo e esta reflexão de hoje fala de forma direta, de forma única, de forma singular a respeito do lamento de Jó. Eu quero que você tome nota e entenda que esta lição vai ser ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil,
que fazem uso, é claro, da revista da CPAD do quarto trimestre de 2020, no dia 1º de novembro de 2020. Então, aqui apenas em registro, o pastor comentarista, um excelente comentarista e expositor bíblico, pastor José Gonçalves, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. E nós estamos aqui discorrendo, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, a respeito da vida do patriarca Jó. E nós temos um objetivo específico para esta nossa reflexão, como todas as nossas reflexões, esta também nós temos este objetivo geral, e o objetivo geral diz que devemos explicar que Jó era um ser humano e como tal tinha todo o direito de extravasar então os seus sentimentos e até mesmo não sendo recriminado por Deus por essa razão. Para cada ponto aqui apresentado, nós também temos um objetivo específico e eu rogo a Deus que no final de cada ponto nós tenhamos alcançado e atingido então este objetivo. E o primeiro busca esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. O segundo mostra aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. E o terceiro, pontuar que Jó representa os que, em situação desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. E veja quão importante é esta reflexão, tão atual é esta reflexão. Muitas pessoas estão passando nesse exato momento por momentos de adversidades terríveis, vivendo sob uma depressão pesadíssima e precisam encontrar apoio, e nós precisamos ser este apoio neste momento de adversidade. É importante salientar a necessidade de uma busca em um auxílio psicológico, em uma busca num auxílio espiritual, um auxílio pastoral, e também que a família possa se prontificar para ser também este porto seguro na vida de muitas pessoas que estão e que estarão ascendendo a este conteúdo aqui apresentado. E esta lição, ela justamente busca esclarecer que Jó desejou intensamente a morte. Ao desejá-la, o patriarca de Uz tem como objetivo dar fim a um ciclo de sofrimento que Satanás havia imposto. E nós vamos constatar nesta lição que apesar deste desejo, que ele deseja a morte, ele não busca esta ação, ele não busca o suicídio. Veja, mesmo desejando a morte, Jó não via a mesma como a solução das coisas, pois é dessa forma que muitos veem e até mesmo entendem. Mas Jó sabia, e ele pôde declarar com total propriedade, e ele diz que o seu Redentor vive e que por fim se levantaria sobre a terra, e nós podemos entender que também há um sentido de o Deus que se levanta para dar um basta naquela situação. E de forma profética, como um ensino direto da parte de Deus, eu quero já deixar esta garantia que a palavra do Senhor nos deixa. O Senhor se levantará. Apenas creia, apenas seja paciente, que o Senhor se levantará e também dará grande livramento à sua vida. Então veja, nesse aspecto, a vida de Jó nos passa uma mensagem maravilhosa, uma mensagem extremamente importante, mostrando para mim, mostrando para você, querido irmão que acende este conteúdo, que mesmo diante dos dias mais terríveis de sofrimento, o patriarca Jó não ousou entrar numa jurisdição que não lhe pertencia, mas que era totalmente uma jurisdição do próprio Deus. Jó indiretamente nos transmite a mensagem de que o único que pode decidir acerca do início e do fim da vida, veja que tema
pontual e importante. O único que pode decidir acerca do início e do fim da vida é o Deus Altíssimo. Quando nós observamos no Cântico de Ana, que é quase um Magnificat, nós percebemos lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Ana expressando no seu louvor e dizendo: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, veja como esta lição é importante e eu quero que você, amado professor, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, se aplique neste conteúdo, porque este conteúdo é extremamente relevante e pode auxiliá-lo a se tornar um instrumento de Deus para alcançar vidas que estejam em momentos terríveis como este e desejando, assim como Jó um dia desejou, até mesmo pela morte. A nossa introdução de hoje diz que nós estamos diante de um drama extraordinário, de um drama terrivelmente que traz angústia ao nosso coração. Quando fazemos o uso da empatia, quando olhamos para a história de Jó, nós começamos a sentir as dores que o patriarca de Uz sentiu na sua pele e então assim podemos compreender então a sua história, a sua vida e a sua narrativa. Uma história de calamidade se abate sobre a vida deste personagem de forma catastrófica. Os mensageiros do caos chegando um após o outro, trazendo notícias e mais notícias de acontecimentos terríveis. De um estado de homem importante no Oriente, de um homem extremamente rico e próspero, nós agora estamos diante de um homem que passa a viver na adversidade. Os seus amigos aqui agora estão diante dele. E é importante salientar aqui que o termo amigos no hebraico refere-se a um vizinho ou a um colega, mas pelos discursos que nós aprendemos, que seguem a partir do capítulo 3 do livro de Jó, nós vamos perceber que Elifas, Bildade e Zofar não eram apenas colegas de Jó, mas eles eram amigos no cunho intelectual da palavra, e como Jó, talvez até mesmo ensinadores da sabedoria. No entanto, a intenção principal deles em encontrar Jó não é acadêmica, mas é pastoral. Eles passam a simpatizar com aquele que está diante deles de uma forma tão desoladora e passam então, ou desejam então querer confortar este homem. Então veja, estes amigos foram até Jó para prestar a ele auxílio, conselho e até mesmo conforto no meio da adversidade. E para nossa alegria, no meio da nossa adversidade, nós podemos ter a convicção de que nós também temos um amigo que é bem presente na hora da angústia. E nós podemos contar com este amigo Espírito Santo para estes dias de crise, de dramas pessoais, particulares, familiares, e nós podemos encontrar auxílio, apoio e conforto neste que é, por excelência, um consolador amado. Então sinta-se este conforto em seu coração e sigamos então nesta reflexão, pois os amigos de Jó buscaram então consolá-lo, mas diante daquela calamidade, eles simplesmente perderam a voz, ficaram emudecidos por um período de 7 dias. E diga-se de passagem, talvez este tenha sido o período nos quais estes amigos de fato tenham ajudado Jó. Porque nós vamos perceber a partir das próximas lições, onde as teologias de Elifas, Bildade e Zofar serão apresentadas, nós vamos perceber que há uma problemática na narrativa destes amigos que vão até mesmo confrontar Jó por questões das quais Jó era totalmente inocente. O ponto central aqui desta reflexão é mostrar que o lamento de Jó revela toda a sua dor como um ser humano natural como ele era. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e através de 3 perguntas ele começa a desabafar e ele desabafou tudo o que sentia naquele exato momento.
E estas 3 perguntas talvez façam parte de um pouco de perguntas que você também tem feito nesses últimos dias. São os porquês. Os porquês da vida, e Jó expressa de forma muito solene dentre desses 3 porquês. O primeiro, por que nasci? A segunda pergunta, por que não nasci morto? E a terceira pergunta, por que ainda continuo vivendo? Esta é a pergunta talvez mais dramática de todo este enredo de porquês que Jó apresenta na sua lamentação. E curioso lembrar, em caráter de informação, esses dias uma pessoa me disse que faz esse questionamento todos os dias, porque ainda continuo vivendo. Essas 3 perguntas fazem parte da vida de muitos nesse exato momento da história. Dias difíceis que estamos vivendo, e eu desejo imensamente que Jó possa se tornar então o nosso exemplo de que, mesmo passando pelo caos, irmão, mesmo passando pela adversidade, eu quero lhes dizer e quero lhe garantir que agredir a si mesmo ou até mesmo intentar contra a sua própria vida, isso jamais passou pela cabeça de Jó e não pode ser sequer uma opção na sua mente, querido irmão. Se fortaleça e seja fortalecido em Deus, e você vai vencer esse tempo de angústia e de adversidade. Então, por que nasci? Deus tem um propósito para a sua vida. Creia que Deus tem este propósito distinto para a sua vida. Por que não nasci morto? Ora, justamente por causa deste plano eterno de bênçãos em glória que o Senhor tem para a sua vida. E porque continuo vivendo, veja, justamente para que através da sua vida você possa glorificar o autor da vida, que é o nosso Deus. Então glorifique a Ele na sua vida e glorifique a Ele em todo o tempo, porque Ele é único, digno de honra, glória, louvor e adoração. Nesta reflexão nós iremos perceber a reação de Jó diante do sofrimento. Percebemos que não há qualquer indício de que Satanás tenha tido êxito ou tenha logrado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, também deveria ser a causa de sua morte. E esse dilema está na mente de Jó, e Jó está caminhando para ter uma grande revelação da parte de Deus. E esta revelação é o próprio Deus se apresentando e se descortinando diante dele. Que coisa gloriosa viveu após este período terrível que este homem fora submetido. Ele também começa a gozar de experiências, eu diria, sobrenaturais com este Deus a qual ele manteve-se fiel em todo o tempo. Nós temos 3 pontos específicos a serem apresentados aqui que estão relacionados a estes 3 porquês. O primeiro lamento de Jó, porque nasci. O segundo lamento de Jó, porque não nasci morto. E o terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo ou porque continuo vivendo. E o primeiro deles, por que nasci? A primeira resposta, a dor de Jó aqui profunda, e era extremamente profunda, somente a poesia poderia expressar toda esta carga de emoção que está intrinsecamente ligada à situação do nosso patriarca Jó. Nesse poema, no capítulo 3, os 10 primeiros versículos agora são a respeito deste primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Por que eu estou vivo? Por que nasci? Este questionamento sai do íntimo de Jó, do âmago de Jó, assim como ocorre agora com o salmista lá no Cântico dos Degraus, de número 130, verso 1, que diz, o salmista clamando do fundo da sua alma, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Da mesma forma, nós podemos aprender também à luz do profeta Jeremias, que também estava agora expressando seus sentimentos diante dos seus conflitos.
Aqui eu estou apresentando um salmista que também expressa esta condição do fundo da sua alma, e aqui estamos diante de um dos grandes profetas que também está expondo os seus sofrimentos diante dos seus conflitos. Quando nós lemos em Jeremias, capítulo 20, versículo 14, ali ele está exatamente como Jó, amaldiçoando o dia do seu nascimento, quando o profeta das lágrimas, o profeta chorão, ele está dizendo: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Veja a condição que este profeta estava, ou a condição psicológica que este profeta estava vivendo naquele momento. Uma grande luta estava diante do profeta chorão. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor, e ele não está sozinho mesmo. Muitos de nós podemos agora nos juntar a Jó nesse momento de adversidade e de sofrimento e podermos receber também. Esta é a garantia, e eu creio que você, professor, você, aluno, deve se apegar a esta certeza, que assim como podemos nos ajuntar a Jó nesse momento de adversidade, de crise, de dor, nós também podemos ter certeza que o mesmo Deus que vai virar a história de Jó também virará e mudará a nossa história. Se você crê nisso, comente aí, deixe um glória nesse comentário aí, para que eu possa compreender que você está entendendo aquilo que o Senhor deseja falar ao seu coração. O segundo, que em lugar de memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó amaldiçoou, não amaldiçoa a Deus. Veja, o intento do diabo era justamente que Deus fosse amaldiçoado por Jó, que Jó blasfemasse contra Deus com os seus lábios. No entanto, a Bíblia é de forma categórica afirmativa em dizer que Jó não vai pecar contra Deus com os seus lábios. Em contrapartida, ele vai então amaldiçoar o dia do seu nascimento. No lugar de ser uma celebração ou um dia de celebração, e nós celebramos o dia do nosso nascimento, nós festejamos o dia do nascimento dos nossos filhos, aqueles que já são avós celebram com muito amor, né? Como uma pessoa diz que neto é um filho com açúcar. Então veja, no dia da celebração do aniversário do neto você celebra. Então veja, Jó está dizendo: o dia que eu nasci, eu não desejo que este dia seja um dia de celebração, mas é um dia em que eu estou amaldiçoando este dia. Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento que ele vivera e a grande decepção. Para Jó, para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória, riscado da história. E curiosamente tem alguns aí que dizem isso é apenas uma história, tá, queridos irmãos? Não há base alguma para esta afirmação, é apenas em caráter de informação. Alguns dizem que o mês de fevereiro tem um dia a menos que os demais meses do ano, justamente porque Jó mandou riscar do calendário o dia do seu nascimento. Isso é uma bobagem muito grande, mas apenas em caráter informativo eu quis aqui apresentar esse detalhe. Então veja, não é assim que nós nos sentimos em muitas ocasiões. Fala a verdade, não é assim que você talvez esteja se sentindo agora? Um dia em que tudo foi mal e temos o desejo de que esse dia nunca mais seja lembrado? Veja, se nós formos narrar aqui esses acontecimentos, talvez nós iríamos riscar do nosso calendário, talvez, não apenas um dia, uma semana, um mês. Talvez teríamos que riscar do nosso calendário anos e talvez anos, porque muitos têm sido os dias de dor, aflição e sofrimento na terra. Que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma tanto esse dia como aquela noite jamais teriam existido. No lugar da luz, então, que raiou por ocasião do nascimento dele, veja, e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca então deseja que as trevas dominassem. Por quê? Por que razão? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem veio o caos. E dessa forma e desse raciocínio
né, Jó menciona a imagem do Leviatã, um famoso e assombroso animal marinho que simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tão difícil e tenebroso que ele estava vivendo. A lógica aqui é extremamente simples e é de fato simplista mesmo. Ele não teria, se ele não tivesse sido concebido, ele não estaria vivendo o que viveu. Nesse sentido, o Novo Testamento, veja agora, o Novo Testamento, ele vai lançar luz também sobre o assunto e vai revelar que o Senhor é misericordioso. E ele nos trata com amor, nos trata com ternura nos momentos de tribulação e de angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para se derramar ou para derramar a nossa alma. Basta você se lembrar de Maria, irmã de Lázaro, que no meio do caos, no meio da morte, ela vai se derramar aos pés do Senhor Jesus. João capítulo 11, versículo 32. O primeiro lamento de Jó, então, revela o seu desejo de esquecer, riscar do calendário o dia do seu nascimento. O segundo ponto busca falar a respeito do segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Primeiro, descansando em paz. Os intérpretes aqui observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda a temática, a nuance está sendo mudada, em vez de amaldiçoar, para uma reclamação, para reclamar. A partir então deste verso, versículo 11, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Veja, se eu deveria nascer, então deveria nascer morto. É a ideia de Jó aqui no meio da sua adversidade, vivendo um estresse terrível, com a sua mente dominada por pensamentos terríveis diante da situação que ele está submetido. E ele começa então a reclamar do fato de não ter nascido morto. Por ele, nascer morto seria a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele, do que estar existindo e vivendo naquela situação. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. A ideia de Jó, ela é simples, né? Se eu estou vivendo a adversidade, logo não viver ou não estando vivendo me pouparia de passar por estes momentos de adversidade. Era a melhor maneira então de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. E vamos dizer uma coisa, e vamos usar toda a sinceridade possível aqui, e essa sinceridade deve ser a temática dessa reflexão em sala, em classe da Escola Bíblica Dominical, né? Qual de nós, talvez essa seja uma pergunta pertinente a ser feita à classe adultos da Escola Bíblica Dominical, qual de nós também não desejaria tal descanso? No meio de tanta adversidade, qual de nós também não desejaria este descanso? Aqui há muita hipocrisia relacionada a este discurso de Jó por aí quando se trata desse assunto. E nós não podemos ignorar a nossa condição, a nossa natureza tal qual era Jó, assim somos nós. O que Jó podia, ou o que Jó pedia, era uma possibilidade real. Jó não está falando de algo que seria impossível ou de algo totalmente que fosse incapaz de acontecer. Não, aquilo era algo totalmente capaz. Muitos bebês nascem mortos. Esta é uma realidade dos dias modernos e quanto mais ainda em dias passados, onde a ciência, onde a medicina não era tão avançada como é hoje. Os índices de mortalidade infantil, né, de natimortos, era extremamente altíssima. Então veja, era uma possibilidade real. Para ele, a morte, para Jó, a morte era uma forma de descansar. Veja, e aqui eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa. A morte pode parecer uma solução aparente, mas mesmo desejando a morte, Jó entendia uma coisa interessante, que a morte traz alguns agravantes que são eternos. Eu quero repetir, e eu quero que você ouça isso com muito carinho.
a morte traz alguns agravantes que são eternos. Eu posso resolver aparentemente um problema imediato. Mas veja, como resolver um problema que é eterno e que foi gerado a partir da minha atitude contra a minha própria vida? É por esta razão que Jó manteve-se firme, pois sabia, como eu já disse anteriormente, ele mesmo bradou em alto e bom som: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então veja, creia nisso em nome de Jesus e se apegue a esta palavra bendita para que você viva e seja a cada dia alguém que glorifique a Deus através da sua vida. O segundo, livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida em que o seu sofrimento também aumenta. A enfermidade, aquilo que está constrangendo o seu corpo físico, que está constrangendo a sua mente, que está constrangendo a sua natureza, está intensificando. E quando esta dor é intensa, o dilema de Jó também fica mais intenso. E ele continua o seu argumento relacionado da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo, o que não deixa de ser um argumento verdadeiro, né? À luz da palavra hebraica nefel, usada no versículo 16, né, como um natimorto, possui o sentido de um aborto instantâneo e é traduzido em Eclesiastes 6, no Salmo 58, com o mesmo sentido. Aqui nós temos que pontuar isso e não podemos deixar de pontuar isso. Em nenhum momento Jó está fazendo apologia ao aborto. Aqui é uma expressão de alguém que está realmente em desespero, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, principalmente, o aborto é ainda considerado um crime, né? E como cristãos, nós defendemos a vida. Mas usa-o no sentido metafórico. Jó, fazendo uso do aborto, ele faz uso dessa forma metafórica de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo cheio de adversidade e tribulação. O raciocínio de Jó aqui é evidente e claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida. E há aqui uma teologia fantástica no capítulo 3 de Jó, onde mostra agora a paridade entre os homens depois da morte. Lá não há rico, não há pobre, não há branco, não há negro, não há amarelo, não há vermelho. Lá existe um indivíduo. Lá agora não existe possessões terrenas. Lá todos agora são iguais. Esta é uma aplicação curiosa também do capítulo 3 do livro de Jó. O terceiro ponto aqui é uma realidade para os cristãos. O Novo Testamento vai ensinar que enquanto estivermos aqui neste mundo, né, estamos sujeitos à dor, estamos sujeitos ao luto, ao sofrimento, às perdas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, eu quero ler para você, diz: não digo isso por necessidade, o apóstolo Paulo dizendo, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, ou como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, Paulo está dizendo, a adversidade pode bater na porta, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E esse posso todas as coisas naquele que me fortalece não é uma carta assinada ou um cheque em branco para eu fazer tudo que eu quero. Não. Aqui a boa e correta interpretação é justamente esta habilidade que Cristo nos dá para sermos recebedores daquilo que é bom e daquilo que não é. É o discurso de Jó diante da sua esposa, dizendo, você ainda retém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó retruca imediatamente dizendo, como uma louca você fala, mulher, né? Recebemos o bem de Deus e não sabemos agora receber o mal. Paulo está dizendo, eu estou instruído para o que me vier, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora.
Ei, tem uma promessa consoladora para a sua vida. Está passando por adversidade? Eis uma promessa consoladora. O próprio Cristo é quem a faz. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E a palavra consoladora é: tenho-vos dito estas coisas para que em mim você tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja, se nós lá naquela cruz então morremos em Cristo, ressuscitamos nele, veja, ele que é a garantia da vitória, será que não selará a nossa vitória? Eu creio que sim. Basta que tenhamos fé e vivamos esta fé de forma prática na nossa vida diária, na nossa vida cristã. O terceiro ponto diz o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Ô Jó, por que você continuou vivo? Ora, para que a sua vida fosse um livro aberto para ensinar as gerações, né? Este livro com esta história que é o seu maior legado, Jó. É por isso que nós estamos aqui falando de você e que você viveu, passou por adversidade e glorificou a Deus na sua vida. Este é o maior legado de Jó. Então veja, vale a pena viver? Essa é a pergunta que está aqui em voga e eu gostaria que você respondesse: vale a pena viver? Será que vale a pena viver? Tem certeza disso? Comente, deixe aqui nos comentários a sua resposta para esta pergunta. Nesta terceira sessão agora do capítulo de número 3, Jó faz esta pergunta. E a pergunta: por que se dá ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas aqui no capítulo 3 estão no capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por essa razão, torna-se então incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Mas será que somente para Jó a vida em algum momento se tornou intolerável? Será? Será que dentro do contexto bíblico nós encontramos outros homens que em algum momento eles também se permitiram achar que a vida estava também intolerável? E aqui nós aprendemos uma coisa curiosa. Quando nós olhamos para homens como Jonas, ele também um dia desejou a morte. Se nós olharmos para o profeta de fogo, o homem, diga-se de passagem, que não experimentou a morte, Elias, ele também vai desejar a morte. Mas note uma coisa importantíssima: nenhum deles sequer intentou contra suas próprias vidas. E por que será? Por que mesmo diante de um desejo tão duro e difícil como este, eles não intentam contra suas vidas? Por quê? Veja, porque é simples, porque o suicídio em todo o contexto bíblico nunca é apresentado como uma opção para o cristão. E lamentavelmente nós vivemos índices altíssimos de suicídios. Índices altíssimos de suicídios dentro do contexto cristão. Há relatos de pastores que estão cometendo tal atitude. Veja, pelo contrário, é o incrédulo que se comporta assim. Você se lembra, lá no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, Saul se comporta dessa forma. Veja, o meu conselho para o seu coração, que talvez esteja passando por adversidade: escolher viver enquanto deseja morrer é uma coisa, mas tomar este ponto como uma questão própria e com as suas próprias mãos tentar resolver é outra completamente diferente. Mesmo que o cristão, mesmo que para o cristão, veja, mesmo que para o cristão a morte seja um ganho, viver com e para Cristo é a melhor opção. É a melhor opção. Viver com Cristo e para Cristo é a melhor opção. E eu quero deixar um conselho para você. Talvez você se encontre em uma situação tal como esta. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você encontra nessa situação pensamentos ruins,
pensamentos negativos invadem a sua mente, lhe pressiona, eu lhe convido a olhar para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo agora, em nome de Jesus. É lá que nós devemos morrer. É lá na cruz de Cristo que devemos morrer e renascer nele como uma nova criatura. Procure auxílio psicológico, procure um auxílio pastoral, procure um auxílio familiar, que a família seja um porto seguro, né? Permaneça vivo para a glória do nome do Deus de Israel. Né? Você é especial. Eu não sei por que razão meu coração arde agora. E eu estou convicto de que o Senhor está falando aos corações. Eu não sei se uma pessoa distinta, eu não sei se várias pessoas, eu não sei onde esta mensagem, esta lição chegará, mas eu sei que ela vai chegar como uma ferramenta de ânimo e de socorro para alguém no meio da adversidade. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo e ele tenta buscar a compreender diante dos seus muitos porquês aquela situação em que ele está ali submetido e vivendo aquela situação. Quando nós falamos a respeito deste sofrimento de Jó, aqui há uma relação, uma correlação fortíssima com o Salmo de número 73, né? Lá no Salmo 73, Asaf, ele também quase se desvia por avaliar as questões pelas quais o justo sofre aos olhos, né? Sofre os seus olhos. Veja, os olhos de Asaf se abrem ao entrar no santuário, né? Eis que esses são ímpios, prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tem purificado o meu caminho, o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Essas são as palavras de Asaf. Será que você consegue perceber uma correlação com as palavras de Jó? Veja, mas a misericórdia alcança Asaf de forma tão preciosa. Ele diz, e é algo tão precioso, quando ele diz que até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles, ou seja, o fim dos homens ímpios, e ele pôde descansar, ele pôde ter gozo no seu coração. Um caminho de sabedoria. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento, e como ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. E Deus está agindo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Deus que intervém na história de toda a humanidade. Ainda que muitos pensem que Deus está alheio a tudo que está acontecendo na terra nos dias atuais. Não, eu te digo não. Deus não perdeu o controle. Veja, Deus não perdeu o controle. Assim como no livro de Jó, o diabo age somente dentro de um limite estabelecido por Deus e dali ele não passa. O diabo não é criador, ele não é incriado, ele é criatura. E a criatura não dá ordem para o seu Senhor. Ainda mais quando se trata deste Senhor tão maravilhoso que é o nosso Senhor, o único Senhor. Então veja, há um momento em que Deus vai puxar o anzol e aniquilará de uma vez por todas os intentos do nosso adversário. É preciso olhar para o alto onde está estabelecido Cristo. E eu acho relevante ler este texto de Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Que coisa gloriosa!
Que palavra confortadora, que palavra consoladora é essa que está diante de nós. Olhe para as coisas que são do alto. Se você olhar para as coisas terrenas, você vai ter muitas motivações para querer se privar desta vida tão preciosa. Mas entenda que você deve olhar para as coisas que são do alto, olhar para Cristo, como o apóstolo Paulo ele fala que ele prossegue para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nele podemos manter o equilíbrio, a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria, maturidade, mesmo em meio ao caos e ao sofrimento. Hoje nós vimos que Jó, desconhecendo a razão da sua adversidade, das quais se abateram sobre ele, ainda assim ele não nega a Deus nem o amaldiçoou. Todavia ele expôs a sua humanidade e o seu descontentamento, a sua angústia, de forma que o leitor o contempla sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender aquilo que Jó está vivendo e lamentando. Mas aquele que se dirige a Deus, aquele que conhece essa história, consegue entender perfeitamente e consegue entender com perfeição aquilo que o patriarca de Uz estava vivendo. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma dilacerada, e que mesmo amando a Deus se derrama angustiada. Este é o lamento de Jó, os porquês de Jó, que muito nos faz identificar também com os porquês que apresentamos hora ou outra diante de Deus em oração. Esta é a lição. Se você ficou até aqui, aproveite para deixar o seu comentário, o seu like abençoado, para se inscrever neste canal, para também comentar, compartilhe esta semente preciosa, esta semente do bem, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Senhor, eu suplico que o teu Espírito possa aplicar esta palavra de forma mais penetrante aos corações. É o que humildemente peço e o faço no nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.